que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão, estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. Olá, meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num papel meio diferente aí, mais como um ouvinte infiltrado, já que eu não assisti esse filme, na verdade eu estou aqui mais para garantir que a gente tem aí um episódio numa pegada mais para senta que não vem spoiler. Cara, senta que não vem tantos spoilers assim, né? Você tá infiltrado no cast. Aliás, um abraço aqui pro nosso amigo Ale Santos, grande Ale, que tá fazendo, enfim, tá criando sua série. Ele que é o próximo Jordan Peele brasileiro. E olha, hoje temos aqui também a presença encantadora da Luli Garcês, que faz sua estreia aqui no Senta que lá vem spoiler. E aí, Luli? E aí, galera, obrigada pelo convite, baita honra, acompanho vocês há um tempão. Tô super feliz de estar aqui com vocês nesse episódio especial. Olha, cara, esse episódio é tão especial, mas tão especial, que a gente tem aqui a presença da nossa diretora artística, Babi Gotardo, também pela primeira vez. E aí, Babi, tudo bem? E aí, gente, finalmente, hein? Tô sempre nos bastidores, é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. E olha só, dentro de alguns segundinhos, vamos falar aqui de um dos filmes mais aguardados do ano, como costuma acontecer com os lançamentos do cineasta Christopher Nolan. Estamos falando do pretensioso, confuso e espetacular Tenet. Não saia daí. You want to crash a plane? Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Muito bem, meus queridos, e olha, antes de falarmos mais sobre Tenet, vou puxar o fio aqui da experiência de voltar a uma sala de cinema depois de mais de 7 meses. Eu confesso para vocês que eu fiquei com aquela sensação meio que de guilty pleasure, né? Afinal, estamos aqui em casa, levando o isolamento bastante a sério, e ao mesmo tempo foi bom demais matar a saudade, né? E ver também que os cinemas estão levando a sério os protocolos, né, gente? Bom, gente, é muito engraçado essa volta, né, aos cinemas, porque aqui em casa a gente tá na quarentena muito puxada, né? Então eu tomei várias broncas do Rê, porque eu fui milhões de vezes na Leroy Merlin, porque, pô, a gente tá em casa de quarentena, a gente quer reformar a casa, né? Mas o Renato não, o Renato ficava em casa e, tipo, mega preocupado. Mas com relação ao cinema, eu tenho uma opinião que eu acho que ir ou não ao cinema nesse período de pandemia é muito particular, né? Então, assim, depois de 7, 8 meses fechado em casa, a pessoa precisa também pensar um pouco na saúde mental. Tem gente que precisa correr, precisa fazer exercício ao ar livre, sair com o cachorro. Então, assim, sem julgamentos nenhum, as pessoas estão saindo da forma que elas precisam, né? Que eu acho que você tem que colocar na balança ali, cuidar da saúde mental e também se preocupar com essa pandemia que está acontecendo. Especificamente com relação aos cinemas, eu tive uma experiência muito positiva. Confesso que a gente estava um pouquinho com medo, mas é muito legal você chegar num cinema, você ver um videozinho explicando como que é a parte de ar que eles estão filtrando, você ter 2 cadeiras ao lado, né, vazias de um lado e do outro, e todo esse cuidado, né, temperatura, álcool gel e máscara. Então eu acho que, assim, se você precisar buscar algum tipo de entretenimento ou, assim, um escape para essa pandemia, eu acho que o cinema está entre as opções mais seguras. Eu também tive uma experiência muito interessante. Eu também, assim como a Babi, estava super reticente de sair, né? Enfim, a gente também aqui em casa está fazendo um isolamento bem restrito, mas foi uma grata surpresa. Os protocolos estão sendo seguidos à risca. Eu confesso que eu fiquei com medo porque não sabia quantas pessoas iam estar na sala, mas acho que, como tá geral, de todo mundo tá ainda um pouco reticente com essas saídas, principalmente em locais fechados, como cinema, tinha pouquíssima gente, tinha eu e mais 2 pessoas dentro da sala, então foi uma sessão praticamente exclusiva. E uma das coisas que me levou aí foi justamente o fato de que, na minha opinião, a grande maioria dos filmes do Nolan tem que ser vistos na tela grande, então, associado a uma pequena segurança de protocolos sendo seguidos, eu resolvi arriscar e não me arrependi. Particularmente, eu também acho que é um dos lugares aí mais seguros que a gente tem nessa pandemia, mas, cara, depois de
notícias aí de segunda onda, coisas do tipo, fizeram com que a minha noia ficasse um pouquinho aí mais forte. Tava vendo aí também que o Petra Belas Artes, né, um dos cinemas aí mais amados de São Paulo, que não é uma grande rede, né, um cinema único, vai fechar as portas aí temporariamente, né? Então, logo depois, né, um mês aí, faz um mês que ele reabriu e já vai fechar novamente, por conta daquela conta, né, gente? Abrir as portas ali todo dia, equipe de funcionários, ligar projetor, limpeza das salas, manutenção, tudo isso custa. Só que o número de pessoas que está indo não tá fechando a conta. Então, eles vão suspender ali durante um mês. Espero que seja somente durante um mês mesmo. E eu até contribuo, tem um programa lá para manter o Petra aberto. E é triste, né? E não é uma situação de Brasil, de São Paulo, é uma situação de mundo, né? Então, muito cinema de bairro, esses cinemas, assim, mais pra galera apaixonada mesmo por cinema, tô correndo aí um risco danado. E olha só, antes da gente entrar de cabeça em Tenet, é importante a gente trazer um pouquinho do elenco, né, e de seu criador. Temos no elenco as presenças de John David Washington, lá de Infiltrado na Clã, que não tem nome no filme, né? Ele é considerado o protagonista e é o agente secreto protagonista da trama, mais ou menos um James Bond à la Nolan, né? Temos também Robert Pattinson, talvez a maior guinada na história recente do cinema, indo de Crepúsculo a Batman, né? E ele que faz aqui o papel do agente Neil. Temos também a belíssima Elizabeth Debicki, né? A jovem, linda e super alta francesa lá de O Grande Gatsby, e também da série The Crown, né? Aqui como a mãe aflita Cat. Temos Aaron Taylor-Johnson. Vocês reconheceram o Aaron Taylor-Johnson? Ele é lá dos dois Kick-Ass e também de Animais Noturnos, quase irreconhecível aqui como o militar Ives. Temos também Kenneth Branagh, ator e diretor de longa carreira, que fez recentemente o detetive Hercule Poirot, no remake de Assassinato no Expresso Oriente, como o vilão Sator, sei lá como é que fala isso aqui. E uma pontinha deliciosa do enorme Michael Caine, que é, né, como todo mundo sabe, um parceiro habitual do diretor Christopher Nolan. E olha, gente, por falar em Nolan, esse aqui é o 11º longa de sua carreira, né? O diretor, roteirista e produtor inglês talvez seja o cineasta da atualidade que melhor incorpore o ame ou odeie, né? Lembrando até um pouquinho o jeito Steve Jobs de ser. Consta, inclusive, né, que ele usa sempre as mesmas roupas no set de gravação, lembrando nosso querido Steve Jobs e sua camisetinha preta. Seus filmes têm o dom de causar empolgação e estranhamento, e basta a gente lembrar aqui de Amnésia, de Inception, de Interestelar e Dunkirk para a gente chegar a essa conclusão. E olha só, existe o grupo que acha ele megalomaníaco, perfeccionista e até meio chato, e temos também os fãs ardorosos, os Nolan maníacos, que são responsáveis pelo hype que ele causa a cada lançamento. Eu queria saber de vocês, em qual dos times vocês estão? Eu sou do time intermediário, talvez. Eu geralmente gosto muito das coisas do Nolan, mas eu não sou aficionada, fanática, a ponto de dizer, nossa, porque é do Nolan, vai ser incrível, maravilhoso. Eu tenho uma expectativa alta, geralmente, quando ele lança alguma coisa, mas eu sempre espero para ver o que é antes de tomar a minha decisão. Mas eu pendo mais para os que gostam bastante do trabalho dele. Bom, gente, eu amo filme de ficção, né? É meu gênero favorito. Eu sou do time do Cunha, se a gente for dividir aqui em times. Realmente, eu escolho esse estilo de filme, eu vejo e conheço muito mais. Mas, assim, com relação especificamente ao Nolan, eu não sou aquela pessoa que assistiu todos os filmes do Nolan. Eu acredito que eu assisti esse e um ou outro. Só que isso não significa que eu não possa reconhecer o que foi feito nesse filme, né? Eu acho que hoje em dia é um pouquinho... cada vez mais difícil você fazer ali um filme original. Então, com a quantidade de filme que tem sido feito hoje em dia, essa originalidade vai se esgotando. Então, eu admiro muito isso nos filmes do Nolan. Eu acho que, assim, tecnicamente, esse filme, ele tá incrível. Então, ele é, de fato, um filme que você vai sair da sala de cinema e vai falar, meu Deus, que privilégio ter visto isso, e justamente é o que a Lu falou, faz muita diferença na sua experiência você ver esse filme na tela do cinema. Só que eu acho que, mesmo o filme estando incrível, para mim,
ele tá muito bom tecnicamente, mas ele faltou um pouco de sentimento. E eu não tô falando de emoção, porque você fica com emoção quando você está assistindo o filme. Mas eu acho que falta um pouquinho de coração, faltou um pouquinho de eu me apegar, de eu me ligar sentimentalmente com os protagonistas. Então, eu vi uma crítica que falou uma frase sensacional que falava assim: mesmo que você não entenda muito bem o motivo dessa viagem, vale a pena curtir a paisagem mesmo assim. Então, acho que isso define para mim bem o que foi essa experiência de assistir um filme do Nolan, sendo que eu não conhecia muitos outros filmes do Nolan. Eu tenho esse problema com ele, com relação à frieza, né? Justamente isso. Às vezes eu não consigo me conectar com os personagens, os filmes acabam não sendo tão fluidos, né, como deveriam, mas, poxa, um dos meus... o meu super-herói favorito é Batman, né? E ele fez o melhor filme do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, né? O segundo filme ali do meio. Gosto muito de Inception também, amo a parceria dele com Hans Zimmer, ele consegue ali uns resultados, né, espetaculares. Eu acho que muito de Nolan depende ali do Hans Zimmer também. Mas, cara, eu tô com vocês aí também, não é meu diretor predileto, mas assim, o próximo filme do Nolan, qual vai ser? Eu quero ver. Cara, no meu caso, eu sou Nolete assumidaço aqui, sou super fã do Christopher Nolan, cara. Cara, Amnésia, né, a trilogia do Batman, Grande Truque, Inception, né, Interestelar, Dunkirk e agora Tenet, dificilmente o cara erra. Ele é muito bom, né? Ele eleva o próprio sarrafo a cada filme, ele se desafia. Eu gosto muito de diretor que se desafia, e ele é inimigo do CGI, cara. Ele odeia a porra da tela verde, ele grava mesmo do jeito que tem que ser, as antigas, sabe? A gente vai falar bem pouquinho aqui no filme para não trazer muito spoiler, mas você tem cenas ali espetaculares feitas, cara, in natura, coreografadas, com um cenário maravilhoso, que é aquela coisa do cinema que a gente sente saudade, né? A gente tem visto tanto filme aí de robô, de super-herói, né? Marvel, DC, etc. E cara, CGI Futebol Clube, né? Então, quando você vê o Nolan trazendo na tela, jogando tudo aquilo, né? Como o Cunha costuma dizer, a gente pode ver cada um dos dólares jogados ali na tela, né? Porque são muitos milhões de dólares para você fazer um negócio desse tamanho, né? E é espetacular, cara. Desde o começo, e olha, Tenet, desde a primeira cena, do primeiro segundo, você vê que o cara é foda. Então, pra mim, ele é muito diferenciado. Eu aguardo com muita ansiedade os filmes novos dele. E sou Nolete assumidaço aqui. Essa questão dele não usar, né, a tela verde e não apelar para o CGI quase nunca, assim, só em situações extremas, compensa de alguma maneira a questão da conexão emocional com os personagens, porque de alguma maneira te traz para uma realidade que é assim, cara, você tá vendo aquilo de verdade. Então você consegue perceber que aquilo está sendo feito de verdade. Então, dá uma equilibrada no que a Babi justamente falou, dessa falta de conexão emocional com os personagens. Eu acho isso uma saída bem estratégica que ele tem aí, não sei se é intencional ou não, mas é uma saída bem estratégica nos filmes dele em geral. Eu acho que Tenet, se a gente for comparar com outros filmes do Nolan, ele tem dividido mais opiniões do que o normal ali. O IMDb, se a gente for olhar, ele começou ali perto de 6,5, né? Eu lembro bem da impressão geral da crítica, foi muito ruim, né? Sites aí muito conceituados, como o IndieWire, por exemplo, né? Que é totalmente focado em cinema independente, mas tem uma credibilidade enorme, um grande peso, inclusive, lá no Metacritic, no Rotten Tomatoes. Cara, eles foram com 2 estrelas, né? Então, pegou pesado pra caramba, falou que é um filme, assim, sério, além do que deveria ser, totalmente desconexo, uma bagunça em relação ao roteiro, e também falou que é um filme muito difícil de resenhar. O filme passou ali para 7,8 lá no IMDb, né? Que é uma nota para IMDb muito, muito boa. Vá ver, né? 7,8 já vá ver. O Letterboxd, que já é um pouquinho ali mais hard em relação a notas, ele ficou com 3,6, né? De 5, que é a nota máxima lá. E o Rotten Tomatoes com 71% da crítica e 76% da audiência. Eu queria aproveitar também essa deixa aqui das notas para perguntar aí para vocês que viram o filme.
O que ele tem de bom e o que ele tem de ruim? Onde ele funciona e onde ele não funciona, gente? Bom, gente, positivo, eu acho que tecnicamente é uma obra-prima. Realmente o filme impressiona. O que são as cenas invertidas, né? Sem dar muito spoiler, você vai ter cenas invertidas no filme que você vai falar, meu Deus, isso é algo que eu nunca tinha visto antes. Então isso já vale muito a experiência. O que acontece fora de todo o contexto, né, do que é um filme do Nolan, você pode não dar muito valor para essas partes boas do filme, né? Então, por exemplo, quando a gente saiu do cinema, eu disse pro Renato, eu falei, esse filme é como se fosse uma obra de arte. É como se você, por exemplo, apresentasse um quadro, né, do Picasso para uma pessoa que não sabe quem é o Picasso. Então a pessoa vai olhar aquela imagem, né, aquela pintura, e vai ver uma grande bagunça. Ele não vai contextualizar de quem foi o Picasso e da importância, da grandiosidade e do porquê que as pinturas são daquele jeito, né? Então eu acho que tem um pouco disso. Quem está totalmente por fora do universo, né, do que o Nolan está acostumado a fazer nos filmes dele, pode ser que não vai dar valor para o que foi feito ali. Só que aí ficou dividida um pouco. Será que realmente os diretores vão fazer filmes cada vez mais para aquele público que pega o que ele quer transmitir e que gosta e que admira? Ou isso vai acabar morrendo porque o grande público vai acabar não reconhecendo muito e dando muito valor para isso, né? Eu concordo com a Babi na questão da obra-prima. Eu acho que ele foi primoroso e aí é uma característica do Nolan em geral nos filmes dele, de ter esse preciosismo, né, de ter aí uma conexão com a realidade em termos técnicos e essa preferência dele pelos efeitos práticos, né, versus efeitos visuais aí de CGI. Então acho que esse é um golaço mesmo dele e como o Cunha falou, nesse filme, ele enfia o pé na jaca no sci-fi e não se compromete de verdade com a questão emocional dos personagens. Então, sabendo disso, acho que as pessoas que não criam a expectativa dessa conexão emocional encontram aí um filme incrível de se ver, de sentir mesmo, né? Um filme que trata de temas super complexos e complicados, vai para física, e quando você abandona um pouco essa questão de tentar entender a cada segundo o que está acontecendo e deixa fluir um pouco mais, eu acho que desenrola e você se envolve no filme, na missão e presta menos atenção nessa questão da conexão emocional com os personagens em si. Tem muita gente que fala, caramba, eu não entendi, o filme não explicou direito. E eu acho que aqui o Nolan está muito preocupado em explicar, e explicar de novo, explicar mais uma vez. Inclusive tem uma cena que ela é inteirinha didática, que é assim, gente, nos próximos 5 minutos vocês vão entender todo o conceito de entropia, todo o conceito de reversibilidade, vocês vão entender tudo que vai acontecer, que precisaria de um manualzinho e do Bickman explicando, vai estar aqui para você entender. E ele volta e explica de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E para quem está acostumado com o Nolan, para mim, na primeira explicação já bastava. E ele volta muito aqui, né, nas explicações. Então, acho que esse é um pontinho negativo. E tem mais um ponto negativo, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é um vilão, né, gente, muito comum, né, um vilão anos 80, um vilão Guerra Fria, um vilão de sotaque russo, como a gente já viu tantas e tantas vezes, e é curioso, porque o Kenneth Branagh é um puta ator, né, cara? E ele tá ali, mais ou menos, desperdiçado como esse vilão. Por um outro lado, a gente tem John David Washington e Robert Pattinson fazendo uma bela dupla, cara. São 2 atores em grandíssima forma, jovens, né, promissores. A gente tem um James Bond mais desconstruidão, né, um James Bond que não é tão seguro das suas ações, então você, de certa forma, torce por ele ali, isso é muito interessante. As cenas de ação, acho que o pessoal já comentou aqui, eu nunca vi numa tela de cinema, feito pelo Nolan, algo parecido com o que eu vi em Tenet. Eu queria só voltar, Sansa, num ponto, dar uns 3 passinhos para trás aí, quando vocês estavam falando sobre ficar numa linha bamba, né? Para tentar entender o filme, o roteiro ser intrincado demais, e muita gente, especialmente aí fora, está falando muito sobre isso.
Um dos pontos que está acontecendo aqui, que eu catei em vários sites, é que muita gente aí tem reclamado nas redes sociais da mixagem de som de Tenet, né? Falando que é tão ruim que simplesmente não dá para entender os diálogos de personagens, assim, momentos da narrativa ali do roteiro que são essenciais, sabe? Que sem aquele entendimento fica complicado. Cunha, eu acho que tem duas coisas bem interessantes aí. Tem a questão disso lá fora ser mais forte, porque realmente eles não estão habituados e nem tem a necessidade da legenda, e em contraponto aqui a gente tem a legenda como muleta aí para essa questão. Mas a questão da mixagem de som, da edição de som, eu acho que ainda falta um pouco do entrosamento que o Nolan tinha com o Hans Zimmer. É o primeiro filme que não é o Hans Zimmer que está fazendo a parte de som. Então, acho que, apesar de ser muito boa em alguns momentos, e ela é absolutamente inovativa, essa parte de música do Ludwig Göransson, tive que colar aqui o nome dele, que é super premiado, eu acho que falta um pouco do entrosamento que ele tinha com o Hans Zimmer, aquela coisa meio que se entender no olhar, sabe? Eu acho que isso peca um pouco, e justamente essa questão da máscara, para quem não tem a legenda, prejudica bastante o entendimento de uma coisa que já é extremamente complexa. Então, concordo com as críticas lá de fora, acho que isso não vai ser tão evidente aqui, porque aqui a gente tem a legenda para se apoiar. Então, é um problema menor aqui. E é uma tentativa, né, Cunha? Você que adora a trilha sonora e tal, do Ludwig Göransson, como a Luli trouxe aqui, de dar uma renovadinha, né, cara? Porque apesar de eu gostar muito da parceria que o Nolan tem com Hans Zimmer, quando a gente assiste Dunkirk, por exemplo, que é o último filme dele, você já vê que começa a desgastar um pouco, né? Começa aquela coisa daquela cordinha, aquele violino, você já meio que espera o que vai acontecer, e aqui ele quis inovar. Realmente, o Göransson é um cara que inova, ele traz uma coisa diferente, muitas vezes é incômoda, mas tira você do conforto a todo momento, né? A trilha ela é um fator de desconforto, né? O filme já te deixa desconfortável e a trilha deixa isso ainda mais forte, né? Para você que gosta, você vai notar rapidinho como isso é um ponto que vai incomodar muita gente também. É legal a gente lembrar que o Göransson é um cara super experiente, né? A trilha do The Mandalorian é dele, dos dois Creeds é ele que faz também. Ele fez aqui de Tenet e tem vários e vários outros créditos interessantes que o cara faz. Quando você vê a capa, né, o pôster, você olha assim, deixa eu procurar o nome do Hans Zimmer aqui. É meio lógico, é o tipo de filme que é pro Hans Zimmer estar sentado ali na cadeira. Então, assim, caramba, vamos ver o que vem, né? E aí começou essas críticas. E eu acho que, assim, o Hans Zimmer, dá um tempo mesmo. Depois de ter feito o Blade Runner 2049, ele gastou todas as balas dele. O Hans Zimmer, na verdade, ele declinou esse projeto porque ele está envolvido com Dune, que é o novo projeto do Villeneuve, que é uma outra expectativa super que a gente está tendo aí nessa época de pandemia. Tá mal de trampo o Hans Zimmer, né, Lu? Tá mal de trampo, tadinho ele. E ele é muito louco, né? Porque Dune já tem aí uma competição, né? Do sci-fi do Villeneuve, do projeto novo do Villeneuve com esse projeto novo do Nolan, e aí o fato do Hans Zimmer estar fazendo a parte de som do Dune só acirra mais essa competição. Olha, eu quero aproveitar que temos aqui duas garotas super inteligentes para a gente tentar explicar melhor, né, para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, um pouquinho do conceito de entropia que vemos no filme. Não é spoiler não, viu, gente? Tô levantando essa bola aqui porque recentemente o Christopher Nolan veio a público para reforçar que, apesar de amar o tema, Tenet não é um filme sobre viagem no tempo, né? Vou inclusive abrir aspas para ele aqui. Tenet lida com o tempo e as maneiras diferentes com que o tempo pode funcionar. Não quero entrar em uma aula de física, mas inversão é essa ideia do material que teve sua entropia invertida, então está retrocedendo no tempo em relação a nós. E aí, gente, quem se arrisca a começar aqui? Uma das definições mais simples ou menos complicadas que eu achei sobre entropia. A entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de um sistema físico. É normalmente associada ao grau de desordem de um sistema.
De acordo com a segunda lei da termodinâmica, em um sistema termicamente isolado, a medida da entropia deve sempre aumentar com o tempo até atingir o seu valor máximo. Em outras palavras, a entropia é capaz de medir o sentido da, entre aspas, seta do tempo. Seria o sentido natural das coisas. E aí, quando a gente fala nesse filme do Nolan especificamente, a gente tem aí a inversão do tempo. Então, nessa questão da entropia negativa ou reversa. Atravessar um portal, né, para o passado, e aí você vê ao seu redor o mundo todo invertido, isso é muito genial. Então, isso em si, como a gente já disse, já vale a ida ao cinema. Só que sobre a entropia especificamente, a gente tem que lembrar de novo, quem que é a maioria do público que vai assistir esse filme, né? Será que as pessoas vão entender esse conceito? E aí o Nolan acabou colocando uma cena onde uma personagem explica, né, um pouco desse conceito, né, contextualizando um pouco o protagonista. Só que eu acho que essa cena especificamente poderia ter sido um pouco melhor explicada. Já que você está falando de um filme que é muito confuso, que tem muitos detalhes. Um exemplo, você não fica muito alimentado de como que ele vai de um lugar para o outro. Por exemplo, o protagonista. Se ele vai de um país para o outro, se ele pega um avião, que recursos que ele vai ter para ter tais armas e tecnologia e tudo mais, isso não precisa. Você subentende que tem uma organização que está financiando essa missão de salvar o mundo. Tudo bem, ele não precisa explicar isso. Mas o contexto principal do filme, que é esse lance da entropia, ele poderia ter gastado um pouquinho mais de energia numa cena específica que ele, de fato, usa para explicar. Eu acho que o Nolan faz algumas escolhas que facilitam, talvez, o entendimento, justamente porque é algo muito complexo e essa cena talvez não seja suficiente para explicar todo o conceito de entropia. Você sai do cinema e fala assim, cara, eu tenho que entender mais como é que isso funciona na prática. Mas ele usa alguns recursos muito interessantes, e aí tem alguns spoilers aqui, senta que lá vem spoiler, que ele usa alguns recursos visuais para trazer o público de maneira mais rápida para o que está acontecendo no tempo certo, aí, entre aspas, né, indo para frente, e no que está reverso aí, na inversão do tempo, que é a questão das cores. Então tudo que é associado ao vermelho está no tempo indo para frente, tudo que é associado ao azul está na inversão de tempo, e aí quando os personagens estão em situações que aí você tem os dois mundos aí convergindo, você tem a utilização das máscaras, então tem alguns recursos visuais que o Nolan usa, justamente acho que para não se alongar muito numa explicação que no final das contas é assim, cara, se você não é um físico, se você não estuda isso, não é uma coisa que você vai entender até o final do filme com clareza. Então, visualmente, ele usa esses recursos para que as pessoas estejam rapidamente associando e conseguindo se situar nas cenas. Vale a pena dizer, em muitos portais, né, muitos especialistas aí, cinéfilos de verdade aí, estão falando que a cena do avião é talvez a melhor cena da carreira do Christopher Nolan, né? E a cena do avião, que a gente não vai dar mais detalhes aqui, mas é uma cena, gente, inesquecível, marcante, absurda, gigante, e que podem esperar. Essa vocês podem ter expectativa, porque o que acontece lá são várias coisas ao mesmo tempo, e a gente vê, como a Luli falou, o lance da entropia acontecer na prática, né, Babi? A gente realmente vê o negócio ali acontecendo, e a gente vê tanto o azul quanto o vermelho meio que se misturando, né? Então, o mindfuck maior aqui é você ver as linhas temporais distintas acontecendo ao mesmo tempo, e aí você fala assim, meu Deus, para onde eu olho? O que está acontecendo? Olha o cara tá lá também. Ai, meu Deus, eles não podem se encontrar, porque também tem um lance de que se um ficar perto do outro de verdade, pode acontecer uma bosta muito grande. Então, a tensão que a gente tem com essas dicas, com essas piscadinhas, né? Um vidro quebrado, uma marca de bala que você vê ali sem o tiro acontecer, caramba. Então, daqui a pouco, se pá que vai acontecer um tiro ali. Então, você vai ficando num nível de tensão sobre o que vai acontecer nos próximos segundos ali, que é uma coisa absurda. Então, acho que Tenet, em tensão, né? Em elevar o nível de tensão, eu acho que ele vai além, inclusive, de Inception.
Então, gente, na semana passada a gente publicou um episódio mega especial sobre o Denis Villeneuve. Quem ainda não ouviu, vai lá ouvir, por favor, porque a gente está com muito orgulho. Foi o primeiro episódio e todo mês a gente vai ter um novo aí. Então, falando de diretores, será que a gente pode aí dizer... Na realidade, bom, tranquilamente, né? A gente pode dizer que o Nolan também é um cara aí que se desafia a cada projeto, né? Levando sempre ali o próprio sarrafo e causando uma expectativa absurda a cada novo filme. Tenet não foi diferente, né? Então, lembrando aqui de seus 11 filmes, será que dá para a gente dizer que Tenet, ele tá na prateleira de cima, do meio ou lá de baixo? Aquela que você tá com preguiça de agachar. Sabe o supermercado? Quando você não quer ver aquele produto que tá lá embaixo? É lá que tá Tenet? Tá no meio ou tá lá em cima, gente? Bom, Tenet para mim tá quase na prateleira de cima. Ele só não tá na prateleira de cima porque ali eu tenho com muito carinho alguns filmes do Nolan que são, ao meu ver, excepcionais. Então não dava para colocar ele na mesma prateleira, única e exclusivamente pelo conjunto da obra, porque tecnicamente talvez seja o projeto mais ousado dele e feito com mais esmero aí, com mais preciosismo mesmo, mas tá assim, quase na prateleira de cima, mas ainda tá na prateleira do meio. Bom, gente, eu não tenho muitos itens nessas prateleiras para poder elencar qual tá para cima, qual tá para baixo, mas lembrando aqui dos que eu assisti, Origem para mim é um dos meus filmes favoritos do mundo, porque o Renato bem sabe, os meus sonhos são exatamente daquele jeito, então eu tenho muito sonho lúcido e às vezes eu consigo voltar para o mesmo sonho que eu tava, quando o Renato me acorda, eu falo, peraí, que eu tô sonhando um negócio, eu quero voltar e eu consigo voltar. Então assim, quando eu vi Origem, né, Inception, falei, caramba, como que alguém conseguiu colocar isso num filme? Então eu demorei muito para assistir, eu não sei de quando que é o filme, mas eu assisti acho que ano passado, e realmente para mim tá no topo. E Tenet é um filme que, assim, gostei muito, mas eu saí um pouco decepcionada, porque eu falei, pô, é o meu tipo de filme. Esse filme é pra mim. É o tipo de filme que eu gosto, né? Que eu consumo. E, poxa, por que ele fez isso, né? Então eu fiquei um pouco decepcionada, mas é o que eu falei, é um filme muito genial, que vale a pena assistir. Então talvez eu deixaria numa prateleira do meio, com os meus poucos itens, né, da minha prateleira. Prateleira de baixo, Christopher Nolan, talvez só Insônia, cara, lá de 2002, que apesar de chamar Insônia, ele chega a dar um pouquinho de sono em alguns momentos, né? E o elenco é bom, né? E a premissa é boa, mas a execução deixa bastante a desejar. Então acho que o único filme prateleira de baixo do Nolan é Insônia, né? O resto vai dividir ali entre a do meio e a de cima. Realmente vão ser gostos pessoais que vão definir, né? Quem que tá no meio e quem que tá em cima. E para mim, né, pro meu gosto pessoal, Tenet é uma prateleiraça de cima do Christopher Nolan, lado a lado com os melhores filmes dele. E contrariando o Cunha, vou colocar Interestelar ali em cima, vou colocar, obviamente, que Inception ali em cima, e vou colocar O Grande Truque ali em cima, e também não tem como da trilogia Batman Cavaleiro das Trevas, o segundo filme, né, cara? O filme que a gente tem Heath Ledger, saudosíssimo Heath Ledger, como Coringa, também na prateleira de cima. Esses aí são, pra mim, os melhores do Nolan, e Tenet tá lá. Eu tô com uma curiosidade aqui. Quando eu assisti Gravidade no cinema, eu gostei demais. Mas quando eu fui assistir em casa, ele não teve aquele impacto, né? Se esvaiu tudo aquilo que eu senti no cinema. Então eu tenho essa curiosidade. O Tenet, ele é um filme que vai funcionar para quem for assistir só em casa, porque muita gente não vai ver no cinema. Cunha, ele vai perder bastante do encanto dele, porque ele tem realmente aí uma fotografia em larga escala visual, então você precisa, para ter a experiência completa aí, uma tela maior, entendeu? Se possível no cinema, se possível ainda no IMAX, que é um recurso que o Nolan vem utilizando cada vez mais nos filmes dele, porque ele tem essa grandiosidade. Então, talvez, na telinha, a gente fique muito mais preso na questão dessa falta de conexão emocional. E isso pode se perder.
Então, por isso que eu acho que eles fizeram tanta questão, além, obviamente, né, do budget do filme, que torna impossível trazer o filme para streaming, né? Mas, além do budget, eu acho que tem essa questão do visual, assim. Para causar esse impacto, teria que ter sido esse lançamento no cinema. O Nolan, cara, ele é o Queen do cinema, velho. Você consegue imaginar você curtindo pra caralho um show do Queen na tela do seu celular ou na tela do seu computador, cara? É quase impossível, né? O Nolan, ele é uma banda de estádio, cara. Ele é Queen, ele é AC/DC, ele é, de certa forma, Beatles e Rolling Stones também. Ele precisa da tela grande para fazer o que ele tem de melhor, né? Que é não usar o CGI, né, que são os efeitos grandiosos, que é o trabalho de som muito bem feito, é um cara muito técnico, né, é outro nerd do cinema, como a gente estava falando do Villeneuve. É a mesma coisa do Villeneuve, cara, a gente viu recentemente, eu e a Bá, a gente viu A Chegada em casa, e a gente ficou emocionado de novo, e é um filme lindíssimo, de primeiríssima prateleira ali do Villeneuve, como a gente falou no nosso episódio, né. Mas se você tiver a experiência longe do cinema, eu acho que você perde bastante aqui em Tenet, talvez o filme do Nolan que você mais precisa ver, que você mais precisa de uma tela grande e do suporte que só uma sala de cinema pode dar. Justamente por isso, né, Sansão? Eu acho que esse filme vai ter uma reentrada aí no cinema, um relançamento, né? Ele vai precisar disso e espero que aconteça mesmo para que a gente consiga, para que vocês consigam reassistir, né? Porque com certeza talvez gostem ainda mais e para quem não teve aí chance de ver, tenha e fique encantado aí com esse show do Queen. Bom, gente, eu concordo com vocês. Eu acho que quando a equipe inteira está produzindo um filme, eles já imaginam, né, aquilo sendo visto no IMAX, numa tela gigantesca. A mesma coisa quando alguém faz um filme para ser visto em 3D, por exemplo, e você não vê, você perde um pouco, né, do que foi criado para aquilo. Então, eu acho que isso faz parte também da experiência e acredito que faz grande diferença em você gostar ou não de um filme. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de pandemia. Eu acho que realmente a gente tem aquela escolha de não, eu quero assistir um filme legal, mas não quero ir no cinema. Então, assim, eu particularmente não me importo de assistir várias coisas no celular. Então eu assisto muita coisa no Netflix na telinha do celular. Então isso não me incomoda. Se vocês estivessem vendo, o Cunha fez uma cara do tipo... Heresia! Assim? Heresia! Eu assisto muita coisa em tela pequena. Então, eu particularmente, não sei se mudaria muito o que eu gostei ou não do filme com relação à tela, mas eu entendo que é um desperdício você ter um filme feito para uma tela IMAX e você assistir numa tela de notebook. Um exemplo que eu acho muito interessante é o 1917. O Renato esperou todos os segundos possíveis para assistir no cinema. Ele não quis assistir na locadora, né, ou no streaming, o que seja. Ele falou, não, é um filme que a gente tem que ver no cinema, e realmente fez toda a diferença. Mas particularmente para mim, se eu tivesse visto no notebook, eu não acho que teria sido tão diferente assim. Então, nesse contexto de pandemia, acho que vale a pena, por ser um filme do Nolan, por ser um filme muito bem feito, você de fato insistir e assistir numa telinha menor. Muito bem, minha gente. Olha, depois desse papo gostosaço sobre Tenet, queria perguntar para vocês, qual que é a nota de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Tenet? Bom, na onda da inversão aí de tempo, pelo preciosismo, né, que eu já mencionei, pelas cenas, pela parte técnica, e por tratar de um tema que para mim é muito querido do coração, que é essa questão do tempo, eu dei aí 80 poltronas amarelas, ou Salerama Sanortlop, falando aí no tempo inverso. Me lembrou de uma brincadeira que eu fazia muito quando criança, acho que muita gente deve ter feito isso, para escrever bilhetinho para as amigas na escola e ninguém descobria, a gente escrevia ao contrário, né? Então eu amava, nossa, eu era viciada em escrever coisas ao contrário, então isso foi muito legal, adorei a sua forma de dar essa nota. Cara, eu também fui em 80 poltronas amarelas, né? Eu acho que é o meu tipo de filme, eu gosto desse tipo de filme,
mas eu só não dei 100 porque eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. Pensando mais no entendimento geral, né? Porque realmente, para mim, foi uma experiência incrível, mas eu acabei de 100, né? Eu fui tirando alguns itenzinhos. Cara, antes de dar minha nota, queria dar parabéns pra Luli, que fez um palíndromo de poltronas amarelas pela primeira vez aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. Norma, uma salva de palmas aqui pra ela, por favor. Gosto muito do John David Washington, gosto demais do Robert Pattinson e o que ele está fazendo com a carreira dele, né? Tem coisas interessantíssimas que a gente poderia falar do Pattinson nesse filme, mas a gente vai evitar os spoilers por aqui. Roteiro muito bacana, né? A gente tem um probleminha de vilão, né, que eu mencionei anteriormente, mas a experiência de ver Tenet, principalmente numa sala de cinema, é um negócio absurdo, né, cara? Tá na prateleira de cima do Nolan, é um filmaço, tem seus problemas, mas eu vou deixar ele aqui com 92 poltronas amarelas. Muito bem, minha gente, então ficamos aqui com a média de 84 poltronas amarelas para Tenet. E olha só, antes da gente se despedir aqui, quero pedir para vocês 3 motivos, né, um de cada um, rápidos e ligeiros, para quem ainda não viu, ir assistir a Tenet. É muito complicado falar, mas eu acho que o principal é uma viagem no tempo de uma forma totalmente original, diferente de tudo que você já viu. Então, assim, se você já assistiu Dark, Questão de Tempo, até mesmo Homem do Futuro, assim, Efeito Borboleta, você vai ter aqui uma viagem no tempo diferente do que você está acostumado. E eu acho que, assim, uma coisa muito legal também, apesar do elenco tá muito bem, eu fiquei muito impressionada com o Robert Pattinson. Gente, pra mim ele era o cara do Crepúsculo. Então, assim, eu fiquei feliz como se eu estivesse vendo um ator de Malhação indo pra novela das 8. Falei, pô, ele conseguiu sair, né, do Edward. Então, eu acho que isso também vale uma grande ida ao cinema para ver esse filme. As sequências de ação, definitivamente, eu acho que são um ponto altíssimo do filme. Pelo preciosismo técnico e de atuação, porque, enfim, sem dar muitos spoilers aqui, o Nolan trouxe um novo desafio para o elenco como um todo, quando ele trabalha essa questão de inversão do tempo, então é muito massa de acompanhar. É um elenco super estrelado, apesar do que o Sansa comentou aí, desse vilão caricato pouquíssimo explorado pelo genial Sir Kenneth Branagh. E pelo entretenimento em geral, eu acho que é um filme que, pela questão do entretenimento puro, já é uma ida válida ao cinema ou ao sofá. Cara, o meu é muito simples, direto, rápido, tem 2 palavras e elas são Christopher Nolan, cara. Tudo que esse cara faz, você tem que ver, cara. O sarrafo dele é muito alto, ele se desafia bastante, continua se desafiando, né? Um cara que faz isso já há mais de 20 anos. E tudo que vem dele, pode ter mais hype, menos hype, mas vai assistir porque vale a pena, no mínimo, para gerar debate e discussão e depois você ir atrás das explicações do que as pessoas estão dizendo sobre esse cara que você termina de ver o filme e fala, filha da puta, ele fez de novo. E olha, minha gente, para quem ouviu esse episódio e ficou com saudades dos filmaços de Christopher Nolan, uma rápida prestaçãozinha de serviço aqui, né? Memento, também conhecido como Amnésia, está lá na Amazon Prime Video e também na Globoplay. Olha só, a Globoplay tem também O Grande Truque, né? Que particularmente é o meu filme favorito do diretor. E olha só, Inception, também conhecido como A Origem, está na Netflix, assim como Dunkirk e a trilogia completinha aí do diretor Batman Cavaleiro das Trevas. Você tem os 3 filmes prontinhos para você dar o play. Aproveite para maratonar aí o Nolão no conforto da sua casa e do seu sofá. Cara, adorei essas dicas, porque eu particularmente só tinha assistido um desses filmes, então tenho mais do que motivos suficientes para dar play aí no meu sofá e fazer uma imersão de Nolan, e sugiro que quem esteja ouvindo e não tenha, e também esteja fora desse contexto, assim como eu, que faça e siga essas dicas. Muito bem, valeu. E é isso aí, minha gente. A gente quer lembrar aqui a vocês que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e também dos serviços de streaming. Eu aproveito para convidar você para seguir a gente aí no seu streaming de podcast favorito e também nas redes sociais.
você encontra a gente facinho pelas nossas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler. E eu queria aqui agradecer a presença encantadora, estreando o nosso podcast, da Luli Garcês. Muito obrigado, Luli. Puta, muito obrigada pelo convite, super honrada, foi demais. Valeu. E seguindo aqui no Girl Power, né, cara, agradecer a nossa queridíssima Babi Gotardo, diretora executiva e artística do SQLBS. Muito obrigado, Babi. Eu dou tanta risada que cada capítulo eu tenho um cargo diferente. Se eu fosse atualizar meu LinkedIn com os meus cargos do SQLBS, não ia ter espaço. Gente, foi um prazer. E assistam, vale a pena, deem um jeitinho e, assim, assistam outros episódios do podcast, porque realmente essa química, assim, com os convidados é uma coisa muito gostosa. Eu estou aqui nessa cadeira pela primeira vez e foi um prazerzaço, adorei. Eu gostaria também de agradecer aqui a Lu e a Babi. Por favor, voltem mais vezes, não será por falta de convite, a gente garante. Porque foi uma delícia, uma vibe muito boa, uma empolgação muito diferente. Foi gostoso demais, eu não vejo a hora de gravar novamente com vocês. Meus queridos, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.